Falei para vocês um pouquinho mais cedo que tinha a pesquisa fresquinha, né? A gente volta a falar agora dando mais detalhes. É a pesquisa Nexus BTG, que trouxe alguns cenários da corrida presidencial das eleições desse ano. No primeiro turno, o presidente Lula tem liderado nessa pesquisa as intenções de voto. Vamos conferir? Colocar aí na tela para vocês. Está aí. Lula aparece à frente com 40% das intenções de votos. Seguido de Flávio Bolsonaro, com 35%. Depois, na sequência, a gente tem Ronaldo Caiado, com 5%. Renan Santos aparece com 4%. Romeu Zema, com 3%. E, na sequência, temos Samara Martins, com 2%. Augusto Cury e Cabo Daciolo, com 1% cada um. Rui Costa Pimenta, Hertz Dias, Herói Bezerra, Edmilson Costa e Wilson Grassi Júnior acabaram não pontuando. 5% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes que apareceram. Outros 3% não souberam ou então preferiram não responder. Agora a gente dá uma olhada em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os candidatos aparecem empatados tecnicamente. Está aí para vocês na tela. Em 27 de julho, Lula tinha 47% das intenções de votos. Foi para 46%, isso no dia 3 de agosto, e agora volta a 47%, subiu 1%. Já Flávio Bolsonaro somava 43% em julho, depois 45% e hoje tem 44%. Aqueles que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos eram de 9%, caiu para 8% e agora permanecem nos mesmos 8%. Os que não sabem ou então não responderam, 1%, uma leve alta, né? Subiu para 2% e voltou a cair para 1% novamente. Um segundo turno entre Lula e Caiado também resulta em empate técnico dentro da margem considerada de erros, né? Vamos dar uma olhada nesses números? Vai aparecer aí na tela para vocês. Está aí. Vamos dar uma analisada. Em julho, Lula aparecia com 45% das intenções de votos. Esse número acabou indo para 46%, subiu um pouquinho, né? E permanece assim na pesquisa de hoje, divulgada agora há pouco. Já Caiado tinha 43%, depois 42%. Na primeira pesquisa ali de agosto e manteve o mesmo percentual. Os eleitores que votariam em branco, nulo ou então em nenhum eram de 10% nos dois primeiros levantamentos, caiu agora para 9%. Aqueles que não sabem ou então não responderam, 2%, depois foi para 3% e voltou a 2%. A gente traz agora também um outro cenário, né, nessa corrida. Lula contra Zema. Lula segue liderando as intenções de votos. Vamos dar uma acompanhada aí na tela que a gente preparou. Tá aí para vocês, Lula marcou 46% em julho e em 3 de agosto. Manteve, né, em 3 de agosto. Hoje está marcando um pouco mais, 47% das intenções de votos. Vamos olhar agora o cenário quando a gente fala do candidato Zema. Zema tinha 42%, caiu 2% para 40%, né, e aí manteve os mesmos 40% na pesquisa de hoje. Os votos brancos e nulos, somados àqueles que não escolheram nenhum dos candidatos, eram de 11%, depois está ali na tela, 10% e voltaram para o mesmo cenário de 11%. Os que não sabem ou então preferiram não responder, 1%, depois tem um aumento, né, para 3% e agora cai para 2%. A gente tem um outro quadro de segundo turno e Lula está mantendo a liderança agora contra Renan Santos. Vamos analisar. Vamos colocar aí na tela para vocês. O presidente registrou 47% das intenções de voto nas duas primeiras pesquisas. Hoje, contra Renan, tem 46%, uma leve queda de 1%. Já Renan tinha 39% em julho, no último levantamento também, e hoje aparece com 37%. Aqueles que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois eram de 13%, se manteve em 13%, e aí um leve aumento, né, para 14%. Já os que não sabem ou então não responderam, 2%, 3% e também 3%.
A pesquisa ainda fez uma outra análise, né? Analisou o potencial de voto e também a rejeição dos candidatos. Flávio Bolsonaro está aparecendo como o candidato mais rejeitado nessa pesquisa que foi divulgada agora há pouco, Nexus BTG, que a gente traz para vocês aqui no Novo Dia. Em julho, estávamos falando de 50%, né? Segundo a pesquisa, diziam que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum, né? Esse número acabou indo para 49%, um leve recuo, mas voltou para a margem dos 50%. Os que afirmam que um senador é o único em que votariam eram de 25%, subiu para 28% e agora a gente está falando, nessa última pesquisa, de 27%. Eleitores que poderiam votar em Flávio, mas também em outro nome, eram de 21% em julho e ficaram em 19% nas duas pesquisas deste mês de agosto. O que dizem, né? Os que dizem que não conhecem o candidato do PL marcaram 3% em todos os meses. Já aqueles que não sabem ou então não responderam, preferiram não responder, foi de 1% em todos os levantamentos. Também temos a rejeição de votos, quando a gente fala do atual presidente candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva. Está aí para vocês. Em julho, aparecendo na tela, 48% disseram que não votariam em Lula de jeito algum. Esse percentual ele acabou subindo, foi para 49% e agora volta a recuar para 48%. Os eleitores que dizem que o presidente é o único em quem votariam eram de 37%. Teve um recuo, 36%, e agora nessa última pesquisa volta aos 37%. 13% poderiam votar no petista, mas também em outro em julho. Em 3 de agosto foram para 14%, voltaram para 13% agora, né? Aqueles que afirmavam não conhecer Lula, 1%, depois 0% e hoje volta para 1% novamente. Os que não sabem ou então preferiram não responder ficaram em 1% todos os meses. A gente relembra, né, que o levantamento ainda analisou se os eleitores aprovam ou então desaprovam o atual governo do presidente Lula, esse Lula 3. Vamos colocar na tela para vocês, está aí. Em julho, o governo Lula era desaprovado por 49% dos eleitores. Depois, tivemos uma leve queda, tá, de 1%, 48% desaprovam ou desaprovavam e a desaprovação volta para o mesmo patamar de 49%. Por outro lado, 47% diziam aprovar a gestão em julho e na primeira pesquisa também em agosto, tá? Agora, 46% aprovam. Aqueles que não sabem ou então não responderam eram 4%, foi para 5% e se mantiveram em 5%. Agora sim, o último recorte para vocês, a avaliação do atual governo Lula. A gente vai colocar na tela para ficar muito mais fácil para a gente conseguir entender esse gráfico, né? Em julho e em 3 de agosto a gente falava de 43% que consideravam o governo Lula como ruim ou então péssimo. No levantamento do dia 10 de agosto de hoje, a gente está falando de 44%. Avaliaram como ótimo ou bom, 36%, depois uma leve, cresceu um pouco, né? Foi para 37% e agora uma queda de 34% quando a gente fala de avaliações ótimas ou boas. Aqueles que consideram regular, 20%, 18% e aí a gente tem mais uma vez voltando aos 20%, tá? Não responderam, 1% em julho, 2% nesses dois últimos levantamentos em agosto. Só para a gente lembrar, a pesquisa Nexus BTG ouviu 2.001 pessoas, eleitores de todo o país, entre os dias 7 e 9 de agosto. Sempre tem margem de erro essas pesquisas, né? Essa especificamente é de 2 pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está sob o registro do Tribunal Superior Eleitoral. Vou caminhar aqui pelos nossos estúdios para encontrar com o Theo Cury. Aliás, uma pesquisa densa com vários números, né, de primeiro e segundo turno, quando a gente fala da corrida, né, à presidência da República.
Cenários não muito diferentes, né? Mantendo ali o presidente Lula, candidato à reeleição, à frente, mas aparecendo agora tecnicamente empatado mais uma vez ou em mais uma pesquisa com Flávio Bolsonaro, que tem uma leve melhora, pelo menos nessa pesquisa BTG, Theo. Essa pesquisa ela mostra o que foi o debate de ontem. Sim. Explica por que o debate foi tão nacionalizado, porque é uma eleição muito polarizada com os dois candidatos que disputam a eleição a presidente da República, apoiando esses dois candidatos, por exemplo, no governo do estado de São Paulo, mas que ajuda a entender por que todos os debates, a maioria dos debates, pelo menos, teve um tom mais nacionalizado do que deveria ser para uma disputa local, para uma disputa de governo de estado. Há ainda uma dificuldade de o presidente Lula reverter essa desaprovação que está ainda bastante alta. Você vê a intenção de voto estimulada para o segundo turno, e aí a gente vê os dois empatados tecnicamente, 47% Lula, 44% Flávio Bolsonaro. Essa distância já foi maior ali no passado, no começo do ano. Veio o caso Master com o caso Dark Horse a partir da revelação do Intercept Brasil. Isso fez com que houvesse um distanciamento maior entre eles. Você vê, aqui em abril havia uma diferença mínima de 1 ponto percentual, também obviamente dentro da margem de erro. A partir do caso Dark Horse, que acontece entre 27 de abril e 25 de maio, bem aqui no meio, você vê essa boca do jacaré, como a gente chama, né, nas pesquisas eleitorais. Esse gráfico dá uma abertura e um distanciamento grande entre eles. Né? A despeito de ainda estar dentro da margem, porque ficaria 45 e 45, se considerar 2 para mais e 2 para menos, vai abrindo, vai para 49 e 43. Depois vai retornando e está estável desde junho desse ano, momentos em que essas duas curvas se encontram e voltam a se afastar, mas mantendo essa tendência dos últimos meses. O presidente Lula ainda com uma dificuldade com relação à aprovação, mas é um ponto que algumas pesquisas mostram num nível, outras pesquisas mostram em outro. Deixa muito claro que nada vai ser tão fácil para nenhuma das duas candidaturas. Obviamente, há sempre uma vantagem do candidato que está no cargo, na busca pela reeleição. Os dados mostram isso de maneira muito clara. Desde a redemocratização, só um presidente eleito não conseguiu se reeleger, que foi o presidente Jair Messias Bolsonaro em 2022. Mas, a despeito disso, até porque tem a máquina pública, tem uma série de medidas à disposição também, do presidente. Nesse caso específico, o presidente Lula tem muito mais tempo do que os demais por conta das coligações que conseguiu firmar ao longo dos últimos tempos, mas mostra que Flávio Bolsonaro segue também estável a despeito da queda que a gente viu lá no começo do ano, no mês de maio. Só para arrematar, porque eu sei que você tem uma ligação para fazer, o Theo é uma máquina, ele volta para o estúdio, liga ali, apura, enfim, Theo. Te chama a atenção um pouquinho dos outros candidatos, para além de Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, a postura deles, como eles estão performando? Ronaldo Caiado está com performando melhor do que os demais candidatos, um candidato mais competitivo no segundo turno com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a despeito disso, ele tem deixado isso muito claro, tem um problema de chegar no segundo turno. Sim. No segundo turno ele desempenha bem numa simulação com o presidente Lula, mas para isso ele precisa passar do primeiro turno e ainda tem sentido uma dificuldade muito grande de se fazer conhecido nacionalmente, e é uma eleição polarizada, em que a falta de conhecimento nacionalmente desses nomes dificulta ainda mais para os candidatos que tentam se colocar como uma opção a Lula e a Flávio Bolsonaro. A gente está falando de Ronaldo Caiado, do Romeu Zema, do Renan Santos. São candidatos que ainda não conseguem chegar aos 2 dígitos, ficam ali entre os 2% e os 4% em praticamente todas as pesquisas de intenção de voto. Há uma dificuldade desses candidatos, por exemplo, o Romeu Zema, dentro do próprio estado dele, que é Minas Gerais, de conseguir romper essa polarização. A polarização é tão grande que o ex-governador por 7 anos de Minas Gerais não consegue romper os 2 dígitos no próprio estado. Tamanha a polarização que a gente está vendo com Lula e com Flávio. Então, há uma dificuldade muito grande. Eles são competitivos no segundo turno, mas não conseguem passar para o segundo turno. Esse é o grande dilema desses outros candidatos que aparecem em terceiro, quarto e quinto colocados. O grande desafio, talvez, das campanhas. Sem dúvida nenhuma.
Theo Cury nos ajudando a entender um pouquinho dessa pesquisa Nexus BTG fresquinha que a gente trouxe para vocês aqui no Novo Dia. Obrigado, Theo. Bom telefonema aí. Valeu, logo mais.